agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Supercasa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Supercasa oferece, que é a forma de pagamento. A Supercasa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês. Conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E agora você vai conhecer tudo sobre a África do Sul em nosso quadro Aprendendo a Viajar. Seja bem-vindo, Diogo, tudo bom? Pelo convite. É um Eu que prazer para a gente agradeço. falar sobre a África do Sul aqui com você. Eu que agradeço. O Diogo Caldeira, gente, ele é mídia, tá certo? Media Relations Manager do Turismo da África do Sul aqui no Brasil. Ou seja, quer ir para a África do Sul? Converse com ele que ele sabe o que fazer e o que indicar para você não perder tempo na África do Sul, certo? Certo. Quanto tempo você acha que eu preciso ficar na África do Sul para conhecer e voltar falando, uau, a África do Sul é maravilhosa? Bom, a África do Sul, na verdade, se a gente for fazer tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que passar aí pelo menos um mês. Eu sabia que você ia falar isso. Como nem todo mundo tem um mês na agenda para aproveitar o destino, a Aham. gente recomenda aí pelo menos 10 noites no destino, né? 10 noites. É. Quanto tempo demora daqui, por exemplo, se eu sair de São Paulo, quanto tempo demora um voo? Tem voo direto? Como é que funciona isso? Tem voo direto, sim, é uma dúvida constante dos brasileiros. São só 8 horas de viagem até a 8 África do horas. Sul e atualmente a gente tem 2 companhias que voam direto para a África do Sul. Uma delas é a South African Airways, Aham. que faz esse trabalho há muitos anos, e em outubro desse ano a gente começou com a Latam. A Latam, Que é a a antiga antiga TAM. TAM, ela começou a voar para a África do Sul, então a gente tem 10 voos semanais pela South African Airways e 3 voos pela Latam. Então são só 8 horas de viagem, isso que muita gente acha que a Eu África achei do que Sul é fosse muito mais. longe. É. Então é Não bem sei por que a gente tem pertinho. essa imagem, né? Essa É. ideia, né? Para quem tem uma ideia aí, é uma mesma viagem de São Paulo até Até Miami, Miami, é. é o mesmo tempo que você gasta. É verdade. Ou se você for de carro para o Rio de Janeiro e der uma paradinha de umas 2 horas, mais ou menos, não é? Exatamente. Bom, vamos falar do que treino. O que eu posso fazer na África do Sul? Olha, a África do Sul, na verdade, é até interessante, porque uma jornalista que nós levamos para lá recentemente, ela deu um título da matéria dela muito interessante. Ela escreveu Um Mundo e um País. O que ela quis dizer com isso? A África do Sul, na verdade, ela tem todos os atrativos que qualquer turista quer. Tem praia, tem montanha, tem cidade, tem safari, tem vinhos maravilhosos, uma gastronomia excelente. Então, assim, tem muita coisa para fazer e para todo mundo, né? Então, todo mundo que quer viajar vai encontrar alguma coisa bacana para fazer na África do Sul. Eu comentei agora há pouco sobre meu filho. Eu poderia fazer uma viagem para a África do Sul com meu filho de 6 anos? Você acha que ele ia se divertir bastante? Acredito que sim, é uma dúvida constante também dos brasileiros, né? Se pode viajar com crianças. Pode sim, você pode fazer muitas coisas com crianças. O único detalhe é que às vezes para o safari, né, que é uma coisa que normalmente o brasileiro quer muito fazer, ele precisa, na verdade, ficar atento a algumas regras do lodge ou do hotel onde ele vai estar hospedado, porque alguns deles você consegue fazer o safari com crianças, isso depende da idade. O teu filho, você me disse, tem 6 anos, 6 então anos. alguns lodges realmente já aceitam eles.
mas isso depende de loja para loja. Então é importante, na verdade, verificar antes de fechar a viagem se pode. Mas a criança normalmente quando vai fazer um safari, uma criança que tem 6, 8 anos ou um pouquinho mais, ela fica encantada porque vê os bichos todos Bem de soltos, perto, né? vê os bichos de perto e no habitat natural. Então assim, é completamente diferente do que elas normalmente vê num zoológico aqui no Sim. Brasil, né? Então isso é um encantamento que não só para a criança, mas para os adultos também é uma coisa muito mágica, né? Uma das coisas que mais que as pessoas vão para a África do Sul para fazer isso, para fazer safari. Quais são as cidades mais procuradas? Uma das cidades mais procuradas na África do Sul Antes de você me responder, Hum. vamos fazer um suspense. Antes de você me responder, eu quero rodar um vídeo falando sobre o safari. Vamos ver. Que bacana o slogan, né? Um uau a cada instante. Exatamente. Você, coincidentemente, começou falando sobre o que tem de uau para fazer na África do Sul. E realmente a gente acha isso. Que bacana. Esse vídeo é da nossa nova campanha, que acabou de ser lançada na África do Sul, e a gente trouxe aqui para o Brasil também. E exatamente isso, um uau a cada instante. Todo lugar que você vai na África do Sul realmente é um grande uau. Que legal. Agora sim eu vou pedir para ele responder as cidades que ele sugere de a gente conhecer na África. Na África do Sul, na verdade, a gente tem uma cidade que é muito procurada pelos brasileiros, que é Cape Town, a cidade do Cabo, né? Os brasileiros, quando chegam lá, ficam encantadíssimos porque a cidade teve uma colonização inglesa, então ela é lindíssima, uma cidade limpa. Fala só inglês lá ou tem outra língua que se Na fala? verdade, uma curiosidade também da África do Sul, a África do Sul tem 11 idiomas oficiais. Nossa. Sendo que o inglês é falado em todo o país, o Afrikaans, que é um idioma dos colonizadores, e tem 9 línguas que descenderam das línguas tribais. Então, mas o inglês é falado em toda a África do Sul e lá você vai encontrar diversos sotaques, né? Então, é legal porque a gente mesmo, que também tem muito sotaque, o brasileiro normalmente tem muito sotaque, consegue se comunicar e eles são super pacientes com a gente, então... Português nem pensar. Português alguns, porque tem algumas pessoas que de Moçambique, que foram para lá, às vezes você encontra, mas normalmente o inglês mesmo. Então, como eu estava falando, Cape Town é uma cidade muito procurada pelos brasileiros e Joanesburgo também. Joanesburgo é a cidade mais visitada da África, né? Não só para turismo, mas para negócios também. Então, são duas das cidades que são muito procuradas. Você falou sobre o negócio, a África do Sul vive de quê? A África do Sul tem, como a grande parte da economia vive de mineração, mas o que hoje em dia também o turismo é uma grande parte dos negócios da África do Sul, né? A África do Sul investe muito em turismo porque sabe do potencial que isso tem e ajuda muito a economia. Legal. Vamos conhecer um pouco de Cape Town. Legal que a cidade de praia me parece ser bem animada, né? É bastante animada.
Hoje em dia, muitos brasileiros vão fazer intercâmbio na cidade do Cabo, então é uma cidade jovem, uma cidade Para aprender inglês? para aprender inglês. Interessante. Hoje, Legal. pelo valor da moeda sul-africana, que é o Rand, que depois eu posso explicar isso para você melhor. Já pode explicar agora, porque esse Então, negócio de moeda é bom a gente saber antes de qualquer coisa. Exatamente. A moeda sul-africana é o Rand, que é utilizado na África do Sul, e o real é mais valorizado que o Rand. Quanto custa R$ 1 lá? R$ 1 vale 4 Rands. R$ 1 vale 4 rands? Exatamente. Então, o que a gente fala, né? As pessoas hoje em dia estão indo muito para a África do Sul por causa disso. Porque você vai para a Europa, para os Estados Unidos, você vai gastar muito mais R$ quando 1 você estiver custa lá. $3,50. Exatamente. Então, as refeições na África do Sul são baratas. Quer dizer, $1 custa R$ 3,50. Isso. E as refeições na África do Sul são muito baratas. Média de quanto? Eu vou dar um exemplo. Com R$ 60 você tem um prato, uma entrada, prato principal, sobremesa e um vinho para uma pessoa. Com vinho, Com incluso? vinho. Nossa, tá vinho ótimo. na África do Sul é muito barato. E também. a diária? Qual é a média de diária num hotel, vamos dizer assim, de 4 estrelas? Um hotel 4 estrelas deve sair por volta aí de $150 a $200, eu acredito, uma diária. Mas, na verdade, tem que pesquisar, porque tem, assim, tem para todos os bolsos, né? Tem até hostels, que são muito baratos, e tem hotéis que são muito caros também. Então, a África do Sul, inclusive, tem essa falsa impressão que é um destino de luxo, apenas de luxo, e, na verdade, é um destino para todos os bolsos. Que legal. Existe uma época do ano que você acha mais sugestivo de nós brasileiros conhecermos? Normalmente, o sul-africano e as pessoas, na verdade, viajam muito nessas épocas do ano, como o final do ano agora. Sim, as férias nas escolares, férias né? escolares do meio e do final do ano. E esse período, para lá, é muito caro por conta de passagem aérea e um pouco de hospedagem também. Eu acho que para qualquer lugar do mundo, Exatamente. Né? Se você quer viajar agora, fica um pouco mais caro, mas tem que saber com quem falar, porque às vezes você encontra coisas boas, viu? Não é, João? Tem lugar bom, calma que a gente dá um jeito. O que acontece é que os brasileiros deixam para comprar a viagem, para pensar na viagem de última hora, com muita coisa. Aqui, ó, levanta então, o dedo. Me incluo nesse pacote. Exatamente. Então, o que acontece é que a África do Sul é um destino que é muito visitado por europeus e americanos, e esse tipo de público faz o planejamento da viagem com muita antecedência. Então, quando o brasileiro, na última hora, vai tentar comprar alguma coisa para a África do Sul, tem mais dificuldade ou paga um preço mais caro. Então, assim, não é que não tem lugar. Com certeza vai ter lugar, vai encontrar, mas talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade e vai pagar um pouco mais caro. Então, eu indico aí para viajar nos meses de baixa temporada, que seria de março a maio, e depois de julho, agosto até novembro. As águas são tranquilas da África do Sul? Por exemplo, a praia que nós vimos, dá para nadar tranquilamente? Eu vi tubarão lá, não sei se é perigoso, se não é, se a água é quente, se a água é fria. Me fala um pouquinho sobre isso. A África do Sul tem uma vasta região costeira com 2.700 quilômetros. Na parte de Cape Town, que nós mostramos no vídeo, as águas são geladas. São bem geladas? São bem geladas. Então, as pessoas até conseguem mergulhar, mas não conseguem aproveitar a praia como a gente aproveita normalmente aqui no Brasil. Mas para cima, para o norte da África do Sul, tem a região de Durban, que é uma província... Como é que chama? Durban. Durban. Isso, a gente tem um vídeo, se você quiser mostrar também tem depois. Vídeo? Tem? Então, peraí, vamos chamar o vídeo, vamos ver primeiro. Gente, quando terminar o programa, já estou mudando de destino das minhas férias. Que bom, tomara. Agora está quente lá? Está quente. A África do Sul fica no mesmo hemisfério do Brasil, então as temperaturas e a sazonalidade, né, primavera, verão, as épocas do ano são iguais aos do Brasil. Você falou sobre a gastronomia, eu queria saber o que eles comem lá, se existe algum tipo de prato específico que se tem e que se consome muito na África do Sul.
Normalmente na África do Sul eles consomem muita carne. Ah, adoro. Né? E eles têm algumas carnes de caça, que eles chamam, de alguns bichos que normalmente tem muito É na África do Sul, mesmo? como o kudu, que é como se fosse um veado. Um Né? veado. Então, Tem bastante lá. Tem bastante lá e tem esse tipo de coisa. Mas é permitido a caça? É permitido, na verdade, eles fazem a criação como a gente faz aqui no Brasil de alguns Entendi. tipos de animais, né? Uhum. Então, para esse tipo de coisa é permitido sim. E, na verdade tem alguns pratos, em Cape Town tem uma comida chamada Cape Malay, que é uma comida Cape Malay. Cape Malay, que é uma comida que veio dos malaios que que migraram para a África do Sul, e dois pratos que são um prato que é famoso chama bobote, que é como se fosse um escondidinho de carne. Achei que você ia falar que era com bode. Bobode. Bobote o nome e como se fosse um escondidinho de carne. Essa carne ela tem algumas especiarias, é um dos pratos típicos da África do Sul. E as bebidas, o que se consome bastante lá? Vinho. Vinho. Muito vinho. A África do Tem Sul vinícolas lá? tem muitas vinícolas. Dá para conhecer? Dá para conhecer as vinícolas. Boa. São mais de 600 vinícolas espalhadas pelo país. Em Cape Town, próximo de Cape Town, uma hora de Cape Town, tem a região vinícola do Cabo, que tem vinícolas incríveis e tem 3 cidades que a gente indica para as pessoas visitarem. Uma delas chama Franschhoek, outra se chama Stellenbosch e outra chama Paarl. Então são 3 cidades que você vai ver vinícola por todos os lados. Então você pode entrar nas vinícolas, fazer degustação. Eu posso dormir na vinícola? Você pode dormir, algumas delas têm hotéis lindíssimos, inclusive. A gente pode. É algo semelhante, de repente, com a região de Bordeaux da França? Semelhante com a região de Bordeaux da mesmo? França. E é uma região montanhosa lindíssima. Então você acordar, ter aquele ar puro, a vista daquelas montanhas. Ele é muito incrível. vendedor. Eu juro que tá dando vontade de mudar a minha viagem, João, para ir para a África do Sul. Olha só. E não é porque eu venho da África do Sul, não, porque eu já fui para lá, inclusive eu voltei faz menos de um mês. Eu fiquei hospedado numa dessas vinícolas e assim, realmente é uma coisa que impressiona. Você acordar com aquele visual, uma coisa que maravilhoso, né? Incrível. É incrível, é inesquecível, não é? Qual é o ritmo que se dança lá na África do Sul? Já que o Celso Gazu chegou para ensinar aula de dança, vamos ver, o que se dança? Qual é o ritmo que se dança na África do Sul? Eles têm algumas músicas típicas, que sempre, na maioria das vezes, tem batida de tambores. Não né? é o kuduro, não, né? Não é o kuduro. Mas eles não têm uma dança típica, né? Que é alguma coisa que tem um nome que é peculiar. Mas uma coisa que me veio agora é que em 2010, quando teve a Copa do Mundo, a Shakira fez uma música com um grupo sul-africano chamado Freshly Ground, e essa música ficou famosíssima. Então, assim, um tipo de música, normalmente eles têm muito ritmo, eles sempre têm alguma dança, alguma música e um ritmo em todos os momentos do dia deles. E me parece ser um povo muito animado, né? Muito para cima, muito alto astral, não é? Essa é uma das coisas que o brasileiro mais se encanta na África do Sul. O povo é muito receptivo, principalmente com os brasileiros. Parecido com o brasileiro. Parecido com o brasileiro. Então, quando você chega lá e fala que você é brasileiro, eles vão falar o nome de algum jogador de futebol. Eles vão falar assim, samba, carnaval, vão futebol, Pelé. Exatamente, vão falar o nome de algum Neymar. Vão falar Neymar pra gente. Daqui a pouco vão falar Gabriel Jesus. Exatamente, já devem estar falando. Então, eles são muito receptivos com os brasileiros. Eles sabem que nós temos essa coisa... amorosidade. Exatamente, de abraçar, de beijar. Então, eles gostam muito dos brasileiros. Então, vamos ver mais um vídeo da África do Sul. O que é beleza? É uma paisagem que espera por você há séculos. Um cenário que arrepia quando você o vê pela primeira vez. Um momento que faz parar o coração e o deixa deslumbrado. Há pessoas que passam a vida procurando por isso. Se você se abrir à experiência, vai se encontrar num lugar onde a verdadeira beleza é algo que você um dia verá. Porque, ao conhecer a África do Sul, as suas expectativas serão superadas. Que lindo, né, gente? Tem parque temático infantil?
Tem alguns parques temáticos, sim. Um deles, inclusive, fica em Joanesburgo. Ele chama The Gulf Reef City. É um parque temático muito bacana. E tem um hotel que É é tipo famoso. uma Disney, assim, ou não? Não, não chega a Não ser o chega a ser tamanho de uma Chega a ser Disney. um play center. Tá um pouco maior Um também pouco do que maior o Play Center. Mas tem também um lodge que a gente até conversou antes, um Sun City, que é 6 famosíssimo estrelas. aqui para o Brasil. Eles fizeram um marketing muito grande em cima dessa coisa das 6 estrelas. Então é como se fosse um resort com piscina de ondas, com tudo que pode imaginar, inclusive safari. E, Dá pra você fazer é safari all lá. inclusive também esse hotel 6 estrelas ou não? Não, ele na verdade tem café da manhã e eu acho que alguns pacotes sim podem oferecer essa coisa all inclusive. Olha, Mas eu já aí tem querendo que... comprar o pacote. Tem espaço para criança, monitor? Tem tudo Tem? isso lá, as crianças ficam à vontade, ficam bem tranquilas, com segurança. Então é um lugar bacana também para levar as crianças. Você falou sobre Joanesburgo. Eu quero dar uma olhada nesse vídeo. Vamos ver. Muito bacana. Me parece ser uma cidade mais metropolitana, assim. Exatamente. Joanesburgo, a gente faz sempre um comparativo, lógico, guardado as devidas proporções. Joanesburgo é como São Paulo e Cape Town é como Rio de Janeiro. Né? Então, Joanesburgo tem uma vida noturna bastante agitada, também tem ótimos restaurantes. E Joanesburgo se destaca muito pela parte cultural, na verdade. Né? Tem museus? Tem muitos museus, tem alguns museus que... o Museu do Apartheid, que é um museu que conta a história do Apartheid, que é uma... Aliás, vi uma imagem de Nelson Mandela em uma das... Nelson Mandela, na prédios, verdade, né? está espalhado por toda a África do Sul. Em cada lugar que você vai encontrar alguma coisa do Nelson Mandela, porque ele realmente foi um grande ícone de paz, né? E não só para a África do Sul, mas como para o mundo. Então, tem alguns museus que você pode conhecer um pouco da história da África do Sul, que é importante. E você viu ali também tem um bang jump, né? Eu vi, fiquei morrendo de medo, não tenho Um coragem. bang jump na área do Soweto. Esse eu passo a vez, esse aí eu passo. Um bang jump na área do Soweto que foi aonde teve muita essa parte da luta pela liberdade, né? E uma coisa que eu esqueci de mencionar para você antes, a gente lembrando aqui do bang jump, a África do Sul tem o maior bang jump de ponte do mundo. Sério? Tem 216 metros de altura. 216 metros de altura, gente. Tem noção do que é isso? E ele fica próximo de Port Elizabeth. Então, é uma das coisas que os brasileiros, às vezes... vai até lá para vai até fazer lá isso. para fazer. Que bacana. Como é que está a política na África do Sul? Eles estão... hoje a gente tem o presidente, o Jacob Zuma, que tem alguns problemas ali, digamos, semelhantes aos do Brasil. Mas, graças a Deus, as coisas estão todas certas. A África do Sul tem hoje uma democracia estabelecida e hoje tem uma das constituições mais modernas do mundo. Inclusive, foi um dos primeiros países a aprovar o casamento entre homossexuais. Então, isso é muito legal. Não sabia. Para a gente encerrar, quem tiver interesse de conhecer mais ou de repente até mesmo passar essas férias na África do Sul, para onde a gente deve ligar e com quem deve conversar? A gente tem um site um site da África do Sul. Eu vou dar o endereço para vocês, é www.southafrica.net, que vocês podem, ali dentro tem alguma coisa de ofertas especiais e vocês podem procurar os nossos parceiros que estão ali dentro. Legal. Inclusive, se você quiser já contratar o pacote completo com tudo, é só acessar o site www.t4numeraltravel.com.br. Fala que você assistiu Revista Mais e pede para falar com o João ou com o Rodrigo, tá bom? Que aí eles fazem um preço ótimo para vocês. Combinado? Combinado. Obrigada, viu, Diogo? Muito obrigado pela
pela oportunidade de falar de África do Sul aqui. Eu que agradeço. É um destino que realmente encanta todo mundo. E você é um excelente vendedor, viu? Obrigado. Já tô querendo mudar a minha viagem de férias para a África do Sul. Faça isso. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e na volta, Celso Gazu vai ensinar você e a mim a dançar. Será que ele pode dar um ritmo que eu posso dançar na África do Sul? Não sei, vamos ver, logo após o intervalo.